Olá, amigos da Primeira Igreja Batista de Cruz Alta. Estamos hoje no nosso 33º dia de devocional Viralizando Esperança. E como nos propusemos já há uma semana, estamos falando sobre o fruto do Espírito. E hoje é momento de nós tratarmos a 8ª virtude que nós encontramos nesse fruto do Espírito. Essas virtudes a gente encontra em Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23, que dizem o seguinte: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Hoje, o destaque aqui no versículo 23, a 8ª virtude destacada aqui nesse texto, nós iremos falar sobre mansidão. Mansidão é uma virtude que nós também encontramos no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 5, versículo 5, onde diz que os mansos herdarão a terra. E é muito interessante entender o que realmente essa palavra significa para nós nos dias de hoje. Mansidão tem a ver com força controlada, poder controlado e também tem a ver com humildade. Tanto que em outras versões a gente encontra justamente a palavra humilde para manso ali nas bem-aventuranças. Isso é muito interessante. A gente muitas vezes entende que mansidão é fraqueza, E na verdade mansidão não é fraqueza. Mansidão é força controlada. Um exemplo disso, por exemplo, se a gente fosse aplicar essa mesma questão, por exemplo, a um cavalo selvagem. Um cavalo selvagem, ele não traz muito benefício. Ele tem a sua liberdade, mas ele vive de forma totalmente descontrolada. No momento que ele é amansado, domesticado, ele pode ser uma grande ferramenta de trabalho. E isso não quer dizer que ele enfraqueceu por causa disso. Pelo contrário, ele apenas está colocando toda a sua força de forma controlada para um propósito específico. E mansidão é basicamente isso. Acho que uma boa definição para mansidão é aceitar como boa e sem resistência a forma como Deus nos trata. Aceitar como boa e sem resistência a forma como Deus nos trata. É ser de fato manso. É saber que temos poder, é saber que temos força, mas termos essa força de uma maneira controlada, de forma que realmente Deus nos use em toda essa força para a honra e glória dele. Mansidão é de fato o nosso espírito depender unicamente da força e do poder de Deus atuando em nós. Mansidão é reconhecer que o poder é dele e não nosso, e deixar ele agir em nós e através de nós. O oposto de mansidão é presunção, é arrogância, é altivez de espírito, é orgulho. Defeitos esses que nós encontramos também em oposição à humildade. É altivez, é um poder descontrolado, E muitas vezes as pessoas elas agem por impulso, elas agem com esse poder que elas acham que têm e acabam destruindo tudo ao seu redor e também afastando pessoas que amam. Mansidão é permitir que Deus haja em nós e através de nós. Jesus, em Mateus 11, 28 e 29, ele faz um convite muito especial. Vinde a mim todos os que estáis cansados
e sobrecarregados, oprimidos, né? E eu vos aliviarei, e encontrarão descanso para as vossas almas. Vinde a mim e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Jesus foi manso, foi humilde de coração, e isso ele ensinou para os seus discípulos. Se tem uma virtude que vale a pena, que é digna de imitação em Jesus, é de fato a sua mansidão. A forma como ele realmente contornou muitas críticas, a forma como ele relevou muitas acusações, a forma como Jesus realmente amou seus discípulos de forma incondicional e continuou firme no seu propósito e na vontade de Deus, mostra que realmente a sua mansidão é digna de ser imitada. Inclusive, né, na própria morte, ele foi considerado e foi comparado, né, ali por Paulo, né, como um cordeiro levado ao matadouro. Ele destaca isso em Romanos capítulo 8. Não abriu a sua boca, realmente foi manso, mas aceitando a vontade de Deus na sua vida. E é muito interessante a gente pegar e fazer justamente um paralelo sobre isso e entender que nós muitas vezes não pecamos no oposto, mas a gente peca na distorção desta virtude. E a distorção de mansidão é fraqueza de caráter. Fraqueza de caráter não tem a ver com aquela fraqueza no sentido de dependência de Deus, né? Eu sou fraco, por isso Cristo me faz forte. Não, é fraqueza de caráter, é não ter realmente pulso firme em relação à sua fé. É ser frouxo em relação às coisas de Deus. É ser retraído e não defender a sua fé quando precisa, né? É ter aquela timidez no sentido negativo da palavra, né? No sentido de não realmente se posicionar quanto à sua fé, quanto àquilo que você crê. Isso não é mansidão, isso beira a covardia. E isso é distorção do princípio que Deus deseja para nós. Jesus, né, nos ensina muitas coisas, né, sobre mansidão. A expressão de, né, dar a outra face e tudo mais. Mas mantermos a nossa fé e o nosso posicionamento firme em Jesus é de fato algo que a gente precisa exercitar na nossa vida. Não seja frouxo, né? A frouxidão traz junto no seu contexto uma fraqueza de caráter que nos afasta do propósito que Deus quer. Sejamos mansos no sentido de aceitar aquilo que Deus tem para nós, né, de uma maneira boa, perfeita e agradável. Mas sejamos firmes e convictos em relação à nossa fé sem estremecer. O meu desejo é que você cresça e aprenda a depender da força e do poder de Jesus através do Espírito Santo agindo em você e através de você. Somos ramos e Jesus é a videira, é a fonte da vida. Deixemos Ele fluir cada dia mais e mais em nós. Oremos. Obrigado, Deus e Pai, por essa lição. Obrigado pela mansidão de Jesus. Aprendemos muito com Ele e com o exemplo que Ele nos deu. Nos ensina, Senhor, também a depender de Ti a cada dia e realmente deixarmos o Senhor agir com poder em nós e através de nós. Peço a Tua bênção, a Tua proteção sobre cada um que nos ouve e nos assiste, Senhor, estendido isso também aos seus familiares. É o que eu coloco na Tua presença, realmente agradecido, em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém, queridos? Obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.